Ninguém se acha orgulhoso, de maneira alguma. Todos nós somos super humildes, até o momento em que você se depara com o que o livro de Provérbios diz sobre o orgulho, e aí você começa a perceber o quanto isso, de forma sutil, está presente na nossa vida, nos atrapalhando, causando um estrago e sendo um grande problema. Depois da ira e da inveja, chegamos agora no orgulho, e esse é mais um dos 7 pecados capitais que nós estamos observando em Provérbios, e o nosso texto é o capítulo 30, versos 11 a 14. Queria convidar você a olhar comigo 4 facetas do orgulhoso e de repente você perceber o quanto você se encaixa nelas, ou pelo menos em alguma delas. Além de 4 facetas do orgulhoso, nesse vídeo eu vou te mostrar 4 efeitos do orgulho e passos para vencer o orgulho. No capítulo 30, verso 11 de Provérbios, a gente encontra o primeiro aspecto de uma pessoa orgulhosa. Diz assim o texto: existem os que amaldiçoam seu pai e não abençoam sua mãe. Olha só, primeira característica do orgulho na nossa vida é quando a gente rejeita as autoridades colocadas por Deus sobre nós, incluindo até mesmo os próprios pais. O texto fala sobre isso: amaldiçoar o pai e não abençoar a mãe. Não dar ouvidos, não rejeitar, desprezar abertamente ou lá no íntimo, desvalorizar essa autoridade e muitas vezes de fato bater de frente e amaldiçoar, como o texto diz. Você pode dizer assim: isso não acontece na minha vida. Extrapola um pouco o pensamento para além de pai e mãe e pense em outras autoridades. Como que você trata seu chefe? O que é que você fala sobre ele quando ele não está presente? O seu cônjuge é uma autoridade de Deus na sua vida. Você tem respeitado, você tem acatado, você tem se submetido a ele, a ela. E os seus pais, efetivamente falando, você tem dado a eles a honra que Deus diz que você deve dar. Líderes espirituais na igreja, você se importa com eles, reclama, se mantém distante, faz críticas, nutre um desprezo no coração. Isso é sinal de orgulho. Primeira faceta do orgulhoso: desprezar as autoridades. Segunda, ignorar as próprias falhas de maneira grotesca. O versículo 12 diz assim: os que são puros aos seus próprios olhos e que ainda não foram purificados da sua impureza. O orgulho, ele distorce a visão de si mesmo. A pessoa orgulhosa, ela sempre se acha correta, boa, justa, sábia, merecedora. Ela não enxerga, muito menos admite suas fragilidades, limitações, a sujeira do seu próprio pecado. E por causa disso, nunca vai buscar crescimento e mudança, não vai aceitar conselhos, exortações das pessoas e só vai afundar na sua própria ignorância. Ela sempre vai ter uma palavra de orientação ou crítica para o outro, mas para ela mesma, ela só quer e aceita elogio. A glória, a vantagem, a honra de um orgulhoso é ser aplaudido, ser valorizado pelos outros. A glória de uma pessoa sábia é fazer com que o nome de Deus seja louvado para sempre. E essa é a diferença entre quem está pronto para admitir suas falhas, o sábio, que teme a Deus, e aqueles que se recusam a admitir suas falhas, os tolos e orgulhosos que temem a si mesmo. Então aqui temos 2 marcas do orgulhoso: ele despreza a autoridade, ele ignora as próprias falhas. Eu disse que são 4 nessa passagem, vamos ver mais uma. É ter uma atitude de superioridade e menosprezo para com as outras pessoas. Existem os que têm olhos altivos e olhar desdenhoso. Preste atenção aqui: olhos altivos e olhar desdenhoso. Essa autopercepção orgulhosa se desdobra numa atitude de olhar os outros de cima para baixo, com superioridade, perceber somente as falhas e limitações dos outros, não ter compaixão, não ter empatia e interesse em ajudar o outro na necessidade que ele tem. O soberbo, o orgulhoso, ele faz dos erros dos outros, das dificuldades dos outros, bons motivos para se ver como melhor, como mais esperto. Por isso que o orgulhoso muitas vezes gosta de fofocar sobre outras pessoas. É esse prazer de ser superior ao menosprezar o outro. O orgulhoso coloca os próprios interesses em primeiro lugar e vê outras pessoas como meios de atingir seus próprios objetivos, ter vantagens, ter elogios. E é assim que funciona esse universo nosso
do Instagram, do TikTok, do Facebook, das redes sociais. É você querendo, de maneira velada, ser superior aos outros e menosprezar os outros. Então o orgulhoso ele tem essa atitude tão terrível de ter olhos altivos e ver os outros como menores e piores. Isso se desdobra numa quarta característica ainda mais grave do orgulhoso, que é o seguinte, versículo 14, ele trata outros de forma cruel. Existem pessoas cujos dentes são espadas, a linguagem aqui é dura, e cujas mandíbulas estão armadas de facas para devorarem os necessitados desta terra e os pobres da humanidade. Veja, tratar outros de forma cruel, ser injusto com pessoas mais fracas, de posição inferior. O orgulho, ele divide pessoas. Preste atenção nessa descrição, nessa frase de cunho público. Eu não conheço o autor dessa frase, mas eu quero citá-la. O orgulhoso não pede licença, atropela. Não pede perdão, justifica-se. O orgulhoso não dá explicações, ele faz ameaças. Não pede ajuda, ele se mata. Ele não agradece, cobra. O orgulhoso não perdoa, ele se vinga. Ele não delega autoridade, ele faz tudo sozinho. O orgulhoso não elogia, reclama. Ele não ora, ele amaldiçoa. Muitas vezes nós achamos que essa crueldade de ter dentes que são espadas e mandíbulas com facas, nós achamos que não é para nós, mas quando percebemos essas maneiras sutis no dia a dia de massacrarmos os outros emocionalmente, percebemos o quanto o orgulho faz parte da nossa vida. Provérbios 11, 12 diz: o homem que não tem juízo ridiculariza seu próximo. Essa postura de não ter juízo é uma postura em relação à sabedoria de Deus. Eu não tenho juízo, eu não me importo com o plano de Deus, a orientação de Deus. Então, isso determina como eu avalio e trato os outros. O tolo, que não se importa com o que Deus diz, coloca o seu prazer em ser melhor do que os outros. Ele define que o que o agrada é ser melhor, e então ele menospreza outras pessoas. Isso manifesta o seu orgulho. Porque o orgulhoso, ele não se contenta em conquistar alguma coisa, ele quer conquistar mais que os outros. O orgulhoso, ele não quer ser apenas rico, ele tem que ser mais rico que os outros. Não basta ser bem-sucedido, tem que ser mais bem-sucedido que outros. Ser inteligente não é suficiente, eu tenho que ser mais inteligente que o outro. Ter boa aparência? Bom, mas o orgulhoso prefere ter uma aparência ainda melhor que os outros. Tem que estar acima dos demais, então esse desprezo no coração está na essência do orgulho. Vimos 4 características, 4 facetas do orgulho, do orgulhoso. Eu quero citar para você 4 efeitos do orgulho, o quanto são venenosos, letais. Para falar sobre eles, eu trago uma ilustração. Jamais poderá ser afundado. Nem Deus pode afundar este navio. Esse foi o famoso argumento arrogante feito pelos construtores do Titanic, o transatlântico magnífico. Foi feito de tal forma que eles disseram assim: nada nem ninguém pode afundar esse navio. No entanto, no dia 14 de abril de 1912, esse barco, essa grande embarcação afundou na sua viagem inaugural. A maioria dos seus 2.100 passageiros foram enviados diretamente para a morte. O orgulho é isso. Nós achamos que estamos por cima de tudo e estamos caminhando para o fracasso. Primeiro efeito do orgulho, preste atenção, o orgulho intensifica outros vícios e pecados na nossa vida. É por causa do orgulho que começam outros pecados e é por causa do orgulho que esses pecados são sustentados ao longo do tempo. O orgulho é o solo fértil para todos os pecados. Por isso, muita gente diz que o orgulho é o pior dos pecados. Entenda, o orgulhoso nunca vai reconhecer que é irado, que tem problema com fúria. O orgulhoso nunca vai dizer assim: eu sou alcoólatra, eu sou beberrão, preciso de ajuda. Não. O orgulhoso vai dizer: puxa, eu sou preguiçoso, preciso mudar. Ele sempre vai ter uma desculpa para o seu pecado. O orgulhoso vai dizer: eu sou glutão, eu sou vaidoso, preciso mudar de vida. Não. O orgulhoso nunca vai admitir e nunca vai confessar o seu pecado, por exemplo, de cobiça sexual. Ele tem pavor de admitir,
o seu problema com pornografia, com traição, com adultério. Enfim, o orgulhoso é orgulhoso demais para admitir o próprio orgulho e tantos outros pecados. E aí, esses pecados entram, ganham espaço e crescem e dominam a vida da pessoa. Esse é o primeiro efeito mortal do orgulho. O segundo efeito mortal do orgulho é que ele gera conflitos relacionais amargos. A pessoa que tem problema de atrito com outros no trabalho, em casa, não se dá bem no casamento, se divorcia, tem problema com o filho, com o irmão, isso tudo, na maioria das vezes, tem origem no orgulho. Provérbios capítulo 13, versículo 10 vai dizer o seguinte, olha só, o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O orgulho só gera discussões. O orgulhoso acha que sempre tem razão, que está sempre correto. Quem tem que mudar é o outro e ele vive defendendo sua própria reputação, suas ideias e por isso não sabe ouvir, não sabe ponderar o que o outro está dizendo, é grosseiro no falar, no agir e arruma discórdia o tempo todo até que acaba ficando sozinho na vida. E não é isso que a gente está vendo na nossa sociedade hoje. As pessoas não estão conseguindo viver em família, não estão conseguindo manter relacionamentos, os casamentos não estão durando. Sabe por quê? A nossa cultura, mais do que nunca, eu acho, normatiza a autoafirmação. Se você quer ser feliz, diz a nossa sociedade, você tem que se autoafirmar, se autoimpor. Então a ideia é, se eu não estou sendo tratado com honra que eu mereço, então eu tenho que protestar, eu tenho que me posicionar, e essa minha raiva, essa minha posição dura significa amor próprio. Então a nossa sociedade não produz pessoas que perdoam, que ouvem, que estão dispostas a caminhar junto. A nossa sociedade produz pessoas que estão prontas para brigar o tempo todo. E aí, o que nós vamos ter cada vez mais é conflito. E essa é o segundo efeito mortal do orgulho. Além de ser solo fértil para outros pecados, o orgulho gera conflitos relacionais que tornam a vida extremamente amarga. Terceiro lugar, o orgulho traz humilhação e vergonha para o próprio orgulhoso. Veja o que diz Provérbios 25, 6 e 7. Não se engrandeça na presença do rei, não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que o rei lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. O orgulhoso busca autopromoção no seu dia a dia. Assim como esse personagem de Provérbios busca ser engrandecido diante do rei e diante de pessoas importantes, o orgulhoso também, de diversas formas, em várias situações, ele procura ter suas ideias reconhecidas, suas opiniões, ele quer que sejam as melhores, então ele interrompe os outros, ele vive destacando o seu mérito, ele sempre quer mostrar algo bom, ele sempre quer ser o mais engraçado, ele sempre quer contar vantagem, e também faz questão de esconder as coisas erradas, e ele espalha constantemente, ele replica constantemente a si mesmo para os outros, os seus feitos, suas experiências, suas histórias. Então são maneiras de se autopromover, e o resultado disso é desastroso, porque tudo isso cai por terra. Nós não nos sustentamos, ninguém consegue bancar a propaganda que faz de si mesmo, e acaba caindo na vergonha de ser humilhado diante daqueles a quem a gente tenta impressionar. Provérbios capítulo 13, versículo 18, vai dizer algo muito interessante também, uma grande ironia do orgulho. A grande ironia do orgulho está aqui, 13, 18. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Veja, o orgulho é o seguinte, o orgulhoso odeia correção. E isso vai levar, inevitavelmente, ao fracasso que traz a afronta de ser menosprezado. Então, o maior pesadelo do orgulhoso, que é ser menosprezado, é tudo que ele vai encontrar através do seu orgulho. Ele vai acabar caindo em descrédito. A arrogância humana provoca o seu maior pesadelo. Então, vai acompanhando comigo quais são os efeitos mortais do orgulho, intensifica outros pecados, gera conflitos interpessoais que são amargos, traz humilhação e vergonha e o último efeito mortal do orgulho, a fúria divina recai sobre os orgulhosos.
Provérbios capítulo 16, versículo 5, vai nos dizer assim, que Deus não deixa barato o orgulho humano. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Detesta, abomina. Sem dúvida serão punidos. Isso aqui é muito claro e direto. Veja, como é que Deus encara uma pessoa que não ouve conselhos e críticas? Não admite seus erros e fraquezas, não se arrepende, não pede perdão. Como que Deus vai tratar uma pessoa que sempre acha que está certa, que é superior aos outros, que merece prêmios, que não tem nada a aprender, só precisa de elogios e vantagens? O que é que Deus vai fazer com uma pessoa que, mesmo quando sabe que errou, prefere escapar da realidade, negando, se escondendo ou tentando compensar suas falhas com boas ações? O que é que Deus vai fazer com uma pessoa que luta para manter uma imagem de boazinha, competente e atraente? Uma pessoa que quer holofotes e glória para si, uma pessoa que levanta status em sua própria honra. Veja, o que é que Deus vai fazer com uma pessoa que disputa a posição dele como Deus, tentando ser Deus no lugar de Deus? Esse orgulho distorce a visão da realidade, a visão dos outros, a visão de si mesmo, leva a tomar decisões terríveis, a tratar outros de forma desastrosa, a desprezar Deus. E aí o pior estrago do orgulho é justamente esse. É uma afronta contra Deus, desperta a ira de Deus e vai trazer o castigo certo da parte do Senhor. Se você me acompanhou até aqui vendo as 4 facetas do orgulho e os 4 prejuízos do orgulho, agora acompanhe a parte final, que é muito importante. Qual o caminho para superar o orgulho? O que fazer? Em primeiro lugar, você tem que tomar uma decisão. Primeiro passo, decida o que é que vale mais para você. Como assim? Veja, Provérbios 16, 19 diz, para você fazer essa decisão e fazer essa escolha. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Esse versículo está te convidando a uma tomada de decisão. O que vale mais para você? Ser rico e famoso, mas orgulhoso? Esse versículo está dizendo o seguinte, não vale nada ser rico e famoso e orgulhoso. O orgulho em qualquer situação não vale nada diante da preciosidade de você ter um espírito humilde, ainda que você esteja entre os oprimidos, ainda que você seja pobre e desconhecido. Então, a condição humana mais miserável, esse versículo está mostrando para nós, não importa se você seja rico, se você é orgulhoso, você está na condição humana mais miserável, porque você vive lutando por glória, querendo tomar o lugar de Deus, querendo reconhecimento, atenção, louvor, elogio. E isso coloca você num estado de ruptura consigo mesmo, com os outros e com o próprio Criador. É uma rota de colisão, é como um trem desgovernado que vai sair do trilho e vai se arrebentar, vai cair no caminho que Deus estabeleceu para os orgulhosos. Ele vai abater os orgulhosos e vai elevar os humildes. Então você tem que tomar uma decisão. Você quer ser orgulhoso, se encher de si, ser homenageado, reconhecido, apreciado, ou você quer honrar o Senhor simplesmente na sua humildade? O bem mais precioso que você pode ter na vida é ser humilde, rebaixar-se a si mesmo, renunciar à busca insana por ser reconhecido pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pelos pais. A humildade é o maior privilégio que você pode ter no sentido de dar preferência aos outros, servindo de forma amorosa, sacrificial. Esse foi o caminho que o nosso mestre seguiu. Está lembrado? Peça a Deus que liberte você desse desejo, dessa busca por admiração, respeito, ostentação, status, títulos. Primeiro passo, decida o que vale para você: o orgulho, a autoglorificação ou a humildade. Segundo passo, troque o orgulho pelo temor do Senhor. Isso mesmo. O oposto do orgulho antes da humildade é o temor do Senhor. Veja o que diz Provérbios 15, 33. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Olha que interessante. O temor do Senhor, amar o Senhor, respeitá-lo e obedecê-lo acima de todas as coisas. O temor do Senhor, levá-lo a sério, levar seus mandamentos a sério. O temor do Senhor
leva a crescer em sabedoria. E a sabedoria produz humildade que conduz à honra. Esse é o caminho para longe do orgulho. Esse é o caminho para a humildade, é você temer o Senhor e somente isso, não temer a si mesmo, não querer honrar a si mesmo, não querer apreciar a si mesmo, muito menos temer os outros, querer honrar os outros, agradar os outros. O caminho que leva para longe do orgulho é o caminho do temor ao Senhor. Filipenses 2 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. E o texto bíblico vai nos mostrar em Filipenses que, esvaziando-se, ele se fez homem, ele se fez servo sofredor, ele se entregou para morrer na cruz pelos nossos pecados para nos salvar. E em seguida ressuscitou dentre os mortos e foi exaltado. E tem um lugar acima de todos os lugares e um nome acima de todos os nomes. Aqui está a verdadeira glória e grandeza. Temer ao Senhor. Isso te leva à humildade de uma vida de serviço ao próximo. E aqui nós temos o caminho da glória e da honra. Esse foi o caminho da cruz. Cristo obteve a máxima grandeza do universo mediante sua fraqueza, sofrimento, humildade e morte na cruz. A humildade é a única maneira de sair da insensatez e receber honra. Provérbios 11:12 diz que o que tem entendimento refreia a língua. Sabedoria significa isso. O meu prazer está em Deus, eu temo a Deus, eu amo fazer sua vontade, então eu não preciso menosprezar outros. Eu posso refrear minha língua. O Senhor Jesus Cristo nunca desprezou ninguém. Ao contrário, valorizou, e Jesus valorizou até mesmo as prostitutas, os pecadores, os reclusos, os abandonados. Jesus olhou com compaixão para a miséria humana e entregou sua vida em sacrifício pelos miseráveis. Ele é o nosso sumo sacerdote, capaz de se compadecer das nossas dores, diz o livro de Hebreus. Troque o orgulho pelo temor do Senhor, e é no temor do Senhor que você vai se livrar da vaidade, da arrogância e da necessidade de suplantar outras pessoas. Terceiro lugar, terceiro passo para se livrar do orgulho: desista de se defender e de se promover o tempo todo. Tome essa decisão. A partir de hoje eu não vou mais me defender. A partir de hoje eu não vou mais me promover. A partir de hoje eu não vou mais fazer exigências. Eu vou simplesmente cumprir a minha parte. Veja, Jesus Cristo é o seu grande advogado. O sangue de Jesus Cristo já te livrou da penalidade do pecado, a penalidade por você ter quebrado a lei. Então você é perdoado. Você é aceito em Cristo. Você não precisa se defender mais, você não precisa se projetar e se promover mais. Descansa no sumo sacerdote. É melhor esperar que o reconhecimento e o elogio venham dos outros naturalmente, sem que você tenha que exigir, buscar e pedir. Veja, Marcos 10, 43 a 45 diz: quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O orgulho desencadeia conflito interpessoal, porque a gente fica tentando se defender e ser aceito e ser elogiado. No casamento do dia a dia, no lar, no trabalho, etc. Então, abandone esse desejo por honra, por admiração, por autopromoção. Mas o meu marido não dá tempo para mim. Não importa. Mas a minha esposa só reclama. Esqueça isso. Faça a sua parte, entregue na mão de Deus. Deixe de se preocupar consigo mesmo. Deixe de pensar em si mesmo e simplesmente sirva a Deus, sirva a pessoa que está ao seu lado de forma altruísta, despretensiosa, sem pensar em obter créditos, sem querer que os outros pensem bem de você e falem bem de você. Então aqui nós temos o terceiro passo. Desista de se defender e se promover o tempo todo. E o quarto e último passo: aceite ser corrigido por outras pessoas. O orgulhoso não aceita. Decida que você
aceitará a correção de outras pessoas. Provérbios 13, 18 diz assim: quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Submeta-se de forma voluntária, sistemática, intencional a isso, a ser corrigido e repreendido por outras pessoas para que você seja uma pessoa honrada. A honra que a gente busca no orgulho e na soberba, nós só alcançamos pela verdadeira humildade. Essa disciplina de nos submeter ao outro, submeter o nosso ego ao líder espiritual que está nos cobrando, que está nos exortando, ao nosso cônjuge que pega no nosso pé. Decida que você vai acolher a repreensão do seu cônjuge, do seu pai, da sua mãe, de um amigo piedoso, um irmão, uma irmã em Cristo. Decida que você vai dar ouvidos, aceitar, acatar e colocar em prática o que falam. O orgulhoso não se importa, ele é um trem desgovernado que ele segue o caminho dele. Você quer se tornar humilde, dê esse passo. Aceite ser corrigido por outras pessoas. O orgulhoso não está nem aí, mas o humilde, ele ama conselhos, ele dá ouvidos, valoriza críticas. Por isso a conversação dele é humilde, é pacífica e os seus relacionamentos são cada vez mais fortalecidos. Ele não precisa provar que ele é bom, que ele é melhor ou que ele tem que ter a palavra final. O contraste entre a arrogância e a sabedoria pode ser visto nisso. O arrogante vive em contendas e disputas. O humilde e sábio procura conselhos. Peça a Deus que faça de você uma pessoa humilde o suficiente para aceitar de bom grado as autoridades na sua vida. Enxergar e admitir e abandonar seus pecados. Que Deus trabalhe na sua vida para te tornar uma pessoa sábia, disposta a ouvir críticas, conselhos, de forma pacífica, sem precisar ficar se defendendo ou atacando os outros. Para concluir, vimos então 4 marcas do orgulhoso, 4 prejuízos do orgulho e 4 passos da vitória. Eu estou resumindo na descrição desse vídeo todas essas lições, esses ensinamentos você pode verificar aí. Quero citar uma frase. O orgulho é um dos sentimentos mais ridículos que uma pessoa pode abrigar. Tudo que temos nos foi dado. Nada temos pelos próprios méritos. Então, por que se orgulhar de algo que nem é nosso? Espero que essa palavra te ajude. Espero que tenha fortalecido o teu coração, te dado luz e direção. Espero que você compartilhe com mais gente. Deixe o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no nosso canal. Deixe seu comentário, qual foi sua experiência, qual sua opinião. Vamos caminhando juntos, conhecendo a vontade do nosso Senhor para as nossas vidas. Que Deus te abençoe.